Então, vamos lá para a aula. Tá, não é muita gente, né, que vai fazer Senai. Mas mesmo assim, quem não vai fazer cai do mesmo jeito. É que é uma aula que cai muito no Senai. Pelo menos em toda a prova eu tinha visto alguma questão sobre colocação pronominal. Então, o que é colocação pronominal? A gente ficou quarta-feira aqui trabalhando com pronome e vai ter a ver com pronome, mas vai ter a ver com pronome oblíquo, que é esse pronome me, te, se, le, o, a, nos, vos, lhes, os, as, que são os pronomes oblíquos átonos, que a gente viu que existem os tônicos e existem os átonos. Então, esses daqui, é interessante vocês lembrarem deles, porque você vai ter que observar muito bem eles para saber a questão da colocação, para entender a colocação, também para decorar qual pronome você pode colocar, usar desse jeito. Então, esses pronomes, todos esses aqui que estão em grito, eles podem ter 3 tipos de posicionamento na frase: a próclise, a ênclise e a mesóclise. Se vocês quiserem já anotar aí, próclise é sempre quando esses pronomes, né, que está ali em cima, os pronomes oblíquos, eles estão antes do verbo. Ênclise é quando eles estão depois do verbo. E mesóclise é quando ele está no meio do verbo. Então já são nomes meio complicados. Só que vai complicar um pouquinho mais porque tem regras. Já que tem 3 posições possíveis, você não pode colocar de qualquer forma. Tipo, eu vou escolher colocar esse pronome agora na frente, agora no meio, agora depois. Então você não é assim, você não escolhe, né, em qual lugar você vai colocar. Existem regras para você seguir e é o que a gente vai ver aqui. E aí, para entender bem essas regras, vocês vão ter que lembrar de algumas coisas que a gente já viu, e eu vou ter que trabalhar também algumas coisas que a gente não viu ainda completamente. Mas eu acho que mesmo assim dá para vocês fazerem tranquilamente, mesmo algumas coisas que a gente vai ver vocês não terem visto ainda. Ênclise é depois do verbo. Então, próclise antes, ênclise depois e mesóclise é no meio. Né? Lembrar desse meso, que quer dizer sempre meio. Então, mesóclise é muito estranho. A mesóclise é a mais estranha e aqui a gente mais vai estranhar, porque a gente jamais faz mesóclise. A gente faz próclise, a gente faz ênclise, mas a gente não faz mesóclise. Então, agora a gente vai ver as regras, porque quando que a gente coloca em cada lugar. É assim, o local normal, entre aspas, para se colocar o pronome é depois do verbo. Então, a ênclise, é o mais comum. Só que então, para acontecer, por exemplo, a próclise tem que acontecer de puxar, tem que ter uma palavra que vai puxar esse pronome para frente. Então, sempre que quando a gente for analisar a próclise, e ela é que tem mais regra, tá? Então não assustem, porque a gente vai ficar um tempo a mais na próclise, mas é porque ela é a que tem mais regra, depois as outras tem poucas. A gente sempre vai analisar se tem alguma palavra que puxa esse pronome para frente. Então, sempre para ver se tem próclise, a gente vai dar uma olhada no que tem antes. Então, a primeira questão é se tem palavra negativa ou expressão de valor negativo. Valor negativo é o quê? Não, ninguém, nunca, jamais. Então, esses a gente considera como palavras ou expressões negativas. E essas vão puxar o pronome para frente do verbo. Então, tá vendo aqui, ó, não me procure hoje. Aqui tá acontecendo uma próclise. O verbo é procure, o me está antes. E por que ele está antes? Porque tem um não puxando o me aqui para frente. Ninguém o convidou. Convidou é o verbo. O está na frente do verbo porque o ninguém está puxando. Nunca se esqueça disso. O esqueça é o verbo e o nunca é a palavra negativa que está puxando esse pronome para frente, né? Esse ser para frente. Então, primeiro caso de próclise, palavra negativa. Segundo caso de próclise, pronome indefinido, quando estiver na frente do verbo, um pronome indefinido, lembrando que a gente viu isso quarta.
Pronome indefinido são aqueles, vocês podem até olhar na apostila que tem a tabelinha certinho de quais são os pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos, tudo, ninguém, nada, todos, muitos, todos esses vocês vão ter uma tabelona lá, que vocês podem consultar. Então, quando tiver pronome indefinido, mas também quando tiver advérbio. A gente não chegou a ver advérbio ainda, mas advérbio são aquelas palavras que indicam, até se vocês quiserem anotar aí, que indicam tempo, lugar, negação, afirmação, modo. Então, por exemplo, aqui tem o aqui se vive. Nesse caso, tem uma próclise porque o aqui é advérbio. E esse advérbio é advérbio de lugar, né? Indica um lugar. Ele está puxando esse pronome para frente do verbo vive. Então, por isso que nesse caso tem uma próclise. Aqui, tudo me incomoda nesse lugar. Nesse caso, está puxando porque tudo é um pronome indefinido. Então, aí acaba acontecendo próclise, né? O verbo está aqui e o pronome está aqui na frente do verbo. Na frente assim, né? Antes do verbo. Então, esse é o segundo caso, quando tem ou advérbio ou pronome indefinido. Então, advérbios que aparecem bastante, geralmente, são os de tempo, por exemplo, amanhã, ontem, de manhã, à tarde, todos são advérbios. Ou, por exemplo, de lugar, aqui, lá. Geralmente são esses, de lugar não tem muitos assim. E aqui tá falando, né, que se tiver uma pausa, sempre que tiver uma vírgula, a gente não considera todas as palavras, não só o advérbio, mas todas as palavras que a gente está vendo que puxam o pronome para frente, não vai ser considerado se tiver uma vírgula entre a palavra que puxa e o verbo, tá? Então, a gente vai ver agora essas outras regras aqui. Nesse caso da C, a gente tem uma palavra na D que não tem uma palavra específica. Mas na C, sempre com pronome ou advérbio interrogativo. Então, são aquelas palavrinhas que a gente já viu também na quarta, que elas servem para fazer algum tipo de pergunta. Elas também puxam o pronome para frente. Então, quem te convidou para sair? O quem, que, sempre em pergunta, né? O quem, que, qual, tudo isso puxa o pronome para frente e acaba acontecendo uma próclise. O porquê também, o porquê ele vai puxar e vai acontecer a próclise também. A D não tem uma palavra específica que puxa, mas aqui é para a gente entender que são em orações que tem palavras exclamativas ou optativas. Então, e o que quer dizer isso? Que exprime desejo. Então, são em frases que são exclamativas, que tem a exclamação, que é esse pontinho aqui, ou optativas que exprimam desejo. Então, por exemplo, aqui, como te admiro. Isso aqui é uma oração exclamativa. E o como também, ele serve como uma palavra exclamativa, por isso que puxa. Nesse caso, Deus o ilumine. É uma oração de desejo. Então, em orações de desejo, também vai acontecer isso de puxar. Dessas regras, pelo menos as que eu vi no Senai mais até agora, são mais essas duas primeiras. Tá? Até agora, se vocês quiserem colocar para decorar mais, são essas duas primeiras que caem mais até agora. Vamos ver depois as próximas. Essas duas que a gente acabou de ver, elas são importantes de vocês saberem, óbvio, mas não caem muito nas provas. A de conjunção cai bastante também, que é a E agora. A gente ainda não viu conjunção, mas são as conjunções subordinativas. Exemplos de conjunções subordinativas que caem. Eu vou colocar aqui no chat. Então, alguns exemplos de conjunções subordinativas, igual tem ali o embora, o que, sempre que tiver a palavra que, ela vai puxar, independente dela ser pronome, dela ser conjunção, sempre que tiver a palavra que, pode ter certeza que vai ter que acontecer próclise.
Ali tem o C, né, também, quando, que indica tempo, ou todas as outras palavras que indiquem tempo. Deixa eu ver quais que puxam também bastante, que vão aparecer. Eu acho que são mais essas, eu vou colocar aqui. Mas não confunda com conjunções coordenativas, que essas não puxam. Então, ó, eu vou anotar aqui, e vocês podem anotar também na apostila de vocês, que eu acho importante. Então, quais são as que não ajudam a criar essa próclise? Algumas conjunções porque elas são coordenativas, mas, porém, entretanto, ou, deixa eu ver se tem mais. São mais essas. Então, essas não criam próclise, porque isso vocês podem confundir. Como vocês ainda não viram certinho isso, vocês podem ter visto na escola, mas aqui a gente não trabalhou ainda. Então, essas não se confundam, até vai ter exercício, tá? Que vai ter assim, o mas, o porém, entretanto, ou o e, não lembro direito qual deles. Mas assim, nesse caso não pode acontecer próclise. Se não tem nenhuma outra palavra para puxar, só tem, por exemplo, o porém antes do verbo, não vai acontecer ênclise ou mesóclise, enfim. E na F, a gente tem com gerúndio precedido de preposição em. O que é gerúndio? Gerúndio é sempre termina em NDO. Então, aqui, por exemplo, né, tratando, pensando, todos os verbos que terminam em NDO a gente chama de gerúndio. Tomem cuidado aqui, porque o gerúndio vai aparecer na ênclise também. Qual que é a diferença? O gerúndio acontece aqui quando ele tiver o em antes. Então, para acontecer próclise, tem que ser em mais gerúndio. Aí o que acontece? O pronome, ele vem para frente do verbo no gerúndio, tá? Mas tem que ter o em. Se não tiver o em, ele vai virar ênclise. E aqui a gente tem outras regras que eu acho que são as últimas, não lembro bem. Com a palavra só, no sentido de apenas, somente, ou seja, sendo um advérbio, desculpa. E aqui a gente vai ter vai acabar puxando também. Então, só se lembram de estudar na véspera das provas. Então, esse só acaba puxando. Aqui, só um adendo, né? Porque eu acabei colocando ou nos casos que não criam próclise. Mas eles não criam próclise, geralmente, quando eles vêm nesse segundo lugar aqui. Quando geralmente ele repete, assim, para não confundir vocês, como não é um caso que usa bastante sem próclise, tira ele dessa parte que eu coloquei aqui no chat de não criam próclise e deixa ele como uma preposição que cria mesmo, porque na maior parte das vezes ele vai criar próclise. Então, por exemplo, aqui, ou se comporta, então tá vendo? Esse ou tá puxando o C aqui para frente. Então, aí vocês podem colocar como ele puxando mesmo em caso de próclise. Na H, a gente tem pronomes relativos. Lembra que a gente viu isso na quarta? Então, tem a tabelinha lá também. Todos os pronomes relativos puxam. Todos. Então, o que é um deles. Então, e por isso que eu falei, não importa se o que é pronome relativo ou conjunção, ele sempre vai indicar próclise. Mas também quais são os outros que a gente viu? Onde, quem, cujo, quanto, que a gente viu na aula passada. Então, foi aquele colega quem me ensinou a matéria. Então, aqui a gente tem esse quem que está puxando o pronome aqui na frente do verbo. Há pessoas que nos tratam com carinho. Então, nesse caso, a gente tem o nos aqui, que está sendo puxado pelo quê? Para frente do verbo. Aqui é o lugar onde te conheci. O T também está sendo puxado pelo onde nesse caso. Ok? Até aqui, porque a gente vai entrar em mesóclise. Até aqui que a gente viu próclise. Alguma dúvida? Bom, é mais decorar, né? Eu sei que é muita regrinha e tal,
E aí a gente tem os casos de mesóclise. Mesóclise é quando está bem no meio do verbo, né, que a gente já falou. Ele só vai acontecer, mesóclise só vai acontecer em 2 casos. Então, tá vendo que já diminuiu, né? Próclise é que tem aquela bagunça de um monte de casos. Então, a mesóclise só vai acontecer com 2 casos. E os 2 são futuro. Então, quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Aí vai acontecer a mesóclise. Só que assim, não pode ter nenhuma palavra que puxe. Porque aí, senão vai ser próclise. A próclise, ela ganha de tudo. Então, por exemplo, lá tem um verbo no futuro, mas tem um advérbio antes. Vai acontecer próclise. Só vai acontecer mesóclise quando tiver esses verbos que estão no futuro, só que não tiver nenhuma palavra depois que puxe, que cause próclise. Aí vai acontecer a mesóclise. Se não, aí acontece a próclise. Então, lembrando, retomando aqui, quando acontece mesóclise? Quando o verbo está no futuro, independente do presente ou do pretérito, está no futuro. E não pode ter nenhuma palavra que puxe, que indique próclise. Não pode ter nenhum daqueles casos que a gente acabou de ver, porque senão aí vai acontecer próclise. Então, beleza, tem um futuro, não tem nenhuma palavra que puxe. Como que a gente faz isso? Por exemplo, tá lá o falarei. Falarei é futuro, futuro do presente, né? Então, falarei, falaremos, falareis. Então, todas essas terminações indicam futuro. O que a gente faz? Confirmou que é mesóclise mesmo? Tá no futuro, não tem nada, nenhuma palavra puxando? Você vai aqui até o R, falar, e corta. E aí você coloca o pronome e depois coloca o restante. Então, tá vendo? Ó, fica falar, pronome e o restante do verbo, que é o e. Então, mesma coisa aqui. Procurariam. Procurariam é o futuro do pretérito. Todos terminam em iam. Procurariam, fariam, comeriam. Então, isso é futuro do pretérito. Aqui é a mesma coisa. A gente vai até o primeiro R. Até o primeiro R, não, né? Até esse daqui. Nesse caso do futuro do pretérito, a gente vai até o finalzinho aqui, procurar, me, iam. Então, aí a gente corta aqui. Eu acho que o jeito melhor de decorar, porque esse daqui vai ser no primeiro R, no futuro do pretérito. Nesse aqui, às vezes, pode ser no segundo. Pensa que é no último R. Então, você vai cortar no último R que tiver, você corta, coloca o pronome e depois coloca essa terminaçãozinha que sobra. Ou iam, emos, íamos, essas terminaçõezinhas. E sempre tem que colocar esse tracinho aqui, ok? Aqui eu já falei, né? Se tiver caso de próclise, vai acontecer a próclise, não a mesóclise. Por exemplo, tudo lhe emprestarei. O verbo tá no futuro, mas tem o tudo, que é pronome indefinido, então tudo puxa. Então, assim, vai virar próclise e não mesóclise. Então, tudo lhe emprestarei. E jamais vai acontecer ínclise, jamais pode acontecer. Se tem futuro, ou vai ser mesóclise ou vai ser próclise, jamais vai ser ínclise. Eu acho que aqui, ok, né? Qualquer coisa vocês vão me falando. E aí chega a ênclise. A ênclise, ela é um pouquinho mais fácil, porque é meio assim o que sobrou, né? Ou é o que sobrou do tipo, não é próclise e também não é mesóclise, então é ênclise, só é o que sobrou. Mas tem algumas regrinhas específicas de ênclise. Essa daqui é a mais difícil, a de colocar na nossa cabeça, porque a gente não fala assim. Assim como a mesóclise, né? A gente não fala daquele jeito. A gente usa muita próclise, é o que a gente mais faz no português do Brasil. Por isso que a gente fica muito confuso com isso. Então, na ênclise, o primeiro caso de ênclise que a gente vai ver aqui é assim, guardem isso na cabeça de vocês também, que é outro que cai bastante. Em vários, eu acho que no Senai, mas geralmente quando cai colocação pronominal, sempre vai ter um caso desse. Porque muita gente erra, por isso eles colocam. Sempre quando você for iniciar período, o que é iniciar período? Lá do lado da letra maiúscula.
ou do lado da vírgula, você não pode começar com pronome. A gente faz isso muito, mas não pode. Na linguagem padrão, a gente não pode fazer isso. Geralmente a gente fala, me diga apenas a verdade, ou se importava. Isso é na linguagem coloquial, no informal a gente usa assim, mas a norma padrão, seguindo a norma padrão, a gente não pode iniciar período com pronome oblíquo. Então sempre vai acontecer ênclise. Diga-me, importava-se, dê-me, que é uma coisa meio estranha mesmo. Com o verbo no infinitivo, lembrando, o que é infinitivo? Vou até colocar aqui uma diferença. Infinitivo, quando eu falo junto e escrevo, sai um caos. Infinitivos são aqueles verbos que terminam em ar, ou ir. Então, isso é infinitivo. Gerúndio são os verbos que terminam em NDO. Só para vocês lembrarem, porque aqui vai ter bastante essas coisinhas, né, nessa aula. Então, sempre que tiver verbo no infinitivo, terminar em ar, ou ir, vai acontecer a ênclise também. Que aí o verbo vem para depois do verbo. O verbo vem, não, o pronome vem para depois do verbo. Quando que vai acontecer a ênclise também? Com verbos no gerúndio, mas lembrando, quando não tiver acompanhado de em. Porque a gente viu lá na regra da próclise, quando ele está acompanhado de em, ele vai acontecer a próclise. Quando ele estiver sozinho, sem o em, aí vai acontecer a ênclise, dando-lhe, assustando-se, vai acontecer também. Ou em orações imperativas afirmativas. O que é imperativo afirmativo? Ordem. Então, fale com seu irmão e avise-o. Então, aqui é uma ordem. Professor, ajude-me. Então, sempre que tem essa ideia de ordem, a gente coloca o pronome depois. Então, acontece uma ênclise. Então, a ênclise ou é meio que assim o que sobra, porque a primeira coisa que vocês têm que ver é se é próclise. Se tem alguma palavra que puxa. Se não tiver nenhuma palavra que puxa, aí você vai ver, tá no futuro? Porque se estiver no futuro, é mesóclise. Se não estiver no futuro, você olha, vai começar o período, então é ênclise. Aí olha todas essas regrinhas aqui da ênclise também. Ou às vezes, se não se encaixar em nenhuma regra, porque às vezes pode acontecer isso, é porque é ênclise, tá? Então, se não se encaixou na regra da próclise, nem na regra da mesóclise, é porque é ênclise. Irei procurar-lhe não é mesóclise porque ele está depois do verbo, né? Eu acho que está aqui, não. Eu acho que não tem, né, esse exemplo aqui. Não tem, né? Você, assim, pegou esse exemplo. Pensei que tinha nos exemplos anteriores. Não, Gabriel, isso não é mesóclise, porque tá vendo que o lhe está depois do procurar. Tá, você confundiu? Sim, é ênclise. A primeira coisa é decorar os nomes. É o primeiro desafio, né? Então, por isso que eu falei para vocês escreverem. Em cima da apostila, escreve já assim, próclise antes do verbo, mesóclise no meio do verbo, ênclise depois do verbo. Então, escreve já assim, porque a primeira coisa é decorar esses nomes, porque é super chato. Mas é ênclise sim, porque está depois do verbo procurar. E ele já entra, nesse caso, é ênclise por causa dessa regra aqui, ó, da regra B. Porque o verbo está no infinitivo, então procurar é infinitivo, então por isso que vai ter a ênclise aí. Mais alguma dúvida? Ou algum comentário, alguma coisa que vocês queiram falar antes dos exercícios? Bom, como quem cala consente, como eu sempre digo, acho que vocês não têm nenhuma dúvida com relação a isso, né? Então, vou fazer o mesmo esquema, vão avisando aqui quando vocês terminarem os exercícios. Se tiver dúvida também, pergunta aqui. Não tiver coisa grifada, porque às vezes tem essas questões,
né, de não estar grifado em algum momento. Então, vocês vão me avisando aqui conforme vocês forem terminando, tá? Vou dar um tempinho, mas qualquer dúvida vocês vão falando, ok?